Olá, queridos, graça e paz. Eu quero, aqui nessa oportunidade, compartilhar mais uma porção da graça do Senhor. Como é sempre bom informar as pessoas, graça significa favor e merecido. Antes de abordar aqui um assunto, uma temática, eu quero em primeiro lugar agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez, por meio das redes sociais e até onde você adentrar dentro da sua casa, e junto a você, com a sua família, compartilharmos uma porção da palavra de Deus. Então sou grato a Deus por isso e grato a Deus também pela sua companhia, de já estar aqui conosco, para juntos recebermos por parte do nosso Pai Celestial uma porção da sua palavra. Eu quero começar por dizer a você que existe diversas formas de você ver a Bíblia Sagrada. Mas eu quero destacar aqui duas formas que você pode ver. Você pode ver a Bíblia sob o ponto de vista religioso, e dentro desse ponto de vista religioso existe diversas correntes teológicas. E existe a segunda forma, que eu particularmente acho bem melhor olhar a Bíblia por esse segundo ponto de vista, que é olhar a Bíblia como um livro simples. Um livro simples que fala apenas de Jesus. A Bíblia Sagrada, ela é um livro que fala tudo a respeito do Senhor Jesus. Então nós temos essas duas formas. Você pode olhar a Bíblia dentro de um ponto de vista religioso, teológico, ou você pode ver a Bíblia de um ponto de vista mais simples, que é muito mais profundo e tem uma capacidade ainda maior de transformar a sua vida. Quando você começa a olhar a Bíblia como um livro simples que fala apenas de Jesus e do que Ele vinha fazer por nós aqui nessa terra. Com isso você começa a desfrutar de um amor e de um relacionamento com Deus, olhando o que essa carta magna fala, que é a respeito de Jesus. Graça e paz, Júnior, Aline, minha esposa, que Deus te abençoe. Então, queridos, quando você começa a olhar a Bíblia Sagrada, esse livro tão precioso, o livro mais vendido do mundo, não é o mais estudado, mas é o livro mais vendido do mundo. Para quem é iniciante, ao estudar a Bíblia, em especial quando você começa pelo Antigo Testamento,
em especial no livro de Levítico, você vai encontrar que ali aquele povo de Israel, eles faziam muitos sacrifícios. É um derramamento de sangue sem fim, lá no Antigo Testamento. E em especial no livro de Levítico. Mas há uma informação muito grandiosa com relação ao derramamento de sangue. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Daí você já começa a apreciar a Bíblia Sagrada, o porquê que lá no Antigo Testamento se havia tanto derramamento de sangue de animais, em especiais de cordeiro, de bode, de bois. É porque sem o derramamento de sangue não havia remissão de pecado. E você já começa também a entender a razão pela qual Jesus veio, e você começa a apreciar e dar a importância e o valor que o sangue de Jesus tem. Porque sem o derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário, jamais seríamos remidos. Porque sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Então, toda essa liturgia que acontecia no Antigo Testamento, aqueles derramamentos de sangue dos animais, era figura do Filho de Deus, que Jesus vinha aqui e como oferta voluntária se oferecer pelos nossos pecados e derramar o seu sangue, todo o seu sangue, a fim que o mundo inteiro viesse ser remido por ele. É por isso que é importante você perceber que sem o derramamento do sangue não há remissão de pecado. E aqui eu abro um parêntese para dizer a você também que se o sangue já foi derramado há 2000 anos atrás de Cristo, significa que o perdão dos teus pecados estão disponível a você receber o perdão dos seus pecados por meio da fé, do ato de crer na crucificação de Cristo. Quando você crê, o crer é uma ação ativa, você é perdoado de todos os seus pecados. Então, o derramamento do sangue lá do Antigo Testamento figurava o derramamento do sangue de Cristo, que viria aqui neste mundo. Quando você começa a perceber o derramamento de sangue, tem uma informação também que é muito preciosa, que eu quero deixar aqui com você também esta noite. É que de Gênesis até o livro de Apocalipse, a Bíblia fala apenas de Jesus. Se tratando de derramamento de sangue, quando Adão e Eva pecaram, você sabe disso, sei que você lê a Bíblia diz que Deus expulsou ambos do jardim do Éden, porque eles haviam cometido um pecado. Eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o que a Bíblia diz que Deus fez naquela oportunidade? A Bíblia diz que ele pegou um cordeiro, um animal, sacrificou o animal e a pele daquele animal ele fez túnica e vestiu o Adão e vestiu também a Eva. Ali era a primeira figura da morte de Cristo pelos nossos pecados. Porque da mesma forma, o Senhor Jesus se ofereceu como oferta voluntária. E o seu sangue veio sobre nós. Porque semelhante a Adão, nós estávamos repletos de pecado, nus, diante de Deus. E ele, com as vestes do seu sangue derramado lá no Calvário, nos cobriu a nossa vergonha.
E hoje somos purificados, santificados, temos uma nova veste em Cristo Jesus, porque aceitamos a fé, cremos no Calvário. Então ali nós encontramos a primeira figura de Jesus que viria ao mundo morrer pelos nossos pecados. Então todo sacrifício que havia no Antigo Testamento de animais simbolizava Jesus, que viria ao mundo para morrer pelo meu e pelos seus pecados. Quando você chega no livro de Apocalipse, você vai encontrar o João, que está na ilha de Patmos, e ele diz que de repente ouviu uma voz por detrás dele, a voz do leão da tribo de Judá, e quando ele se vira para olhar, ele diz que não vê o leão da tribo de Judá, mas vê alguém semelhante a um cordeiro, alguém que havia estado morto, mas que agora estava vivo. Quem João estava vendo? Jesus. Sabe o que isso indica, meu irmão em Cristo Jesus? Que de Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia fala apenas de Jesus e do que ele vinha fazer pelas nossas vidas. Graça e paz, Bruno. Graça e paz, Sandra. Deus abençoe grandemente. O que ele vinha fazer pelas nossas vidas. Então a Bíblia, você pode olhar ela dentro desse ponto de vista simples, que é um livro que fala apenas do Senhor Jesus, do Gênesis ao Apocalipse. Então toda vez que você for ler a Bíblia Sagrada, procure informações grandiosas, porque existe muitas riquezas acerca de nosso Cristo que estão aqui na Bíblia Sagrada, e que isso pode mudar a sua vida, e você vai perceber o quanto você é amado pelo Senhor. Do Gênesis até a crucificação, tudo apontava para ele, eram figuras. Da crucificação até o Apocalipse, está falando do que ele já fez pela minha e pela sua vida. Mas eu quero falar esta noite sobre figuras, figura da pura graça de Deus. E quero te chamar a atenção de alguns acontecimentos que aconteceram lá no Antigo Testamento, que são figura da pura graça. Como eu sempre tenho dito aqui na igreja, nós pregamos apenas uma mensagem: a graça, favor imerecido, o favor de Deus na vida dos homens. Se você começar a ver a Bíblia, estudar a Bíblia, você vai descobrir que a saída do povo do Egito, e é sobre isso que eu quero falar aqui esta noite, do Egito ao Monte Sinai, que são figura da pura graça de Deus, você vai perceber que da saída do Egito são figuras da graça do Senhor. A começar por sair da terra do Egito. O povo não saiu da terra do Egito por causa dos 10 mandamentos, até porque naquela ocasião os 10 mandamentos ainda nem haviam sido dados para o seu povo. Eles saíram da terra do Egito por meio do sangue. Lembra do cordeiro que Deus mandou matar? Símbolo de Cristo, figura de Cristo, mandou matar o cordeiro, pegar o sangue, colocar nos ombreiais da porta. Foi por causa desse sangue que eles foram libertos do Egito, figura da graça. Graça e paz, meu amigo Sebastião, Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Então, da saída do Egito até a chegada no Monte Sinai, é figura de pura graça. Figura essa que a gente vai encontrar um povo que saiu da terra do Egito, que havia e que cometeu diversas murmuração e reclamação,
Você vai ver isso desde quando eles saíram da terra do Egito. Eles murmuravam contra Deus e contra Moisés, mas mesmo assim, Deus não puniu os filhos de Israel. Vamos ver o que Deus fez quando eles murmuravam e quando eles zombavam, quando eles reclamavam. Quando eles saíram do Egito, que chegaram lá em frente ao Mar Vermelho, que eles souberam que o exército de Faraó vinham contra ele para matá-los, o que eles fizeram? A Bíblia diz que eles murmuraram contra Moisés e reclamaram contra Moisés e contra Deus. Qual foi a resposta de Deus para os filhos de Israel? Foi a punição? De forma nenhuma. A resposta de Deus para a vida dos filhos de Israel foi abrir o Mar Vermelho. Olha que interessante. Depois que eles passaram o Mar Vermelho, fizeram festa, mas dias depois também começaram a murmurar novamente. Começaram a reclamar novamente, porque eles chegaram em uma terra por nome de Mara, e as águas eram amargas. E começaram a reclamar contra Moisés e contra Deus. Qual foi a resposta de Deus para os filhos de Israel? Deus os puniu? De modo nenhum. Deus fez as águas ficarem doces para o seu povo beber. Dias depois, esse mesmo povo que agora estava bebendo, começaram a murmurar novamente. Começaram a reclamar novamente por causa da comida. Qual foi a resposta de Deus para o povo? Punição? De forma nenhuma. Deus mandou o maná e mandava todos os dias. Que eles apanhassem o maná todos os dias e se alimentassem do maná. Aqui fica claro, querido, que do Monte Sinai até, melhor dizendo, do Egito até o Monte Sinai, é figura da pura graça de Deus sobre a vida do seu povo. Dias depois eles começaram novamente a murmurar. O que aconteceu? Eles chegaram em um local que não havia água. E eles estavam com medo que os animais perecessem de sede. Murmuraram contra Moisés, murmuraram contra Deus. O que Deus fez? Qual a resposta de Deus para o seu povo? Deus os puniu? De forma nenhuma. Ele fez a rocha verter água para o seu povo saciar a sua sede. Eu estou te mostrando, querido, a graça divina, a graça do Senhor, que da saída do Egito até eles chegarem no pé do Monte Sinai era a figura da pura graça de Deus. E como é que essa aliança funciona? Da mesma forma que funcionou para eles. As bênçãos de Deus na vida dos filhos de Israel nesse período, nesse contexto, não estavam relacionadas à obediência e à fidelidade do povo. Não, as bênçãos de Deus estavam condicionadas à fidelidade de Deus e à bondade de Deus. Porque em graça é assim que funciona. Deus não derrama sobre a mim e a tua vida e a vida da nossa família bênção baseado em nós, baseado na minha bondade, baseado na minha fidelidade, de forma nenhuma. Essa é a forma que a religião ensina, mas não é a forma que a Bíblia nos ensina por meio da graça. Por meio da graça, Ele abençoa a sua vida por causa da fidelidade dEle, por causa da obediência dEle, não é por causa da minha obediência, não é por causa da minha fidelidade, de forma nenhuma. Porque em graça não existe mérito, o mérito todo é de Cristo e não do homem. Se fosse pela sua bondade, que as bênçãos de Deus chegassem na sua vida, se for pela fidelidade que ela chega na sua vida, automaticamente você se tornava merecedor. E em graça não existe mérito. Por isso o nome se chama favor imerecido. Você não merece. Não somos merecedores, mas Ele nos abençoa por causa da sua fidelidade e por causa do seu amor. Então, nesse período não havia
punição para o seu povo. Do contrário, quando eles erravam, Deus demonstrava o seu amor para com a vida deles, proporcionando uma bênção ainda maior. É difícil do legalista entender essas coisas, colocar isso na mente. Mas está na Bíblia. É uma verdade bíblica. E que precisa ser anunciado, que precisa ser pregado. Então, naquele período, Deus abençoava o povo por causa da fidelidade de Deus, da bondade de Deus e não da fidelidade do seu povo. Deus abençoava ele por causa da aliança que Deus havia feito com o patriarca Abraão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe qual aliança Deus fez com Abraão? Olha que Abraão é o pai da raça chamada Israel. Mas você sabia que a aliança que Deus fizera com Abraão não era figura da lei? A aliança que Deus fez com Abraão era pura figura da graça. Leia na sua Bíblia, está em Gênesis capítulo de número 15, a aliança que Deus fez com Abraão. Deus um dia apareceu a Abraão e disse a Abraão: eu preciso fazer uma aliança contigo. Imagine que privilégio, né? Imagine Deus chegar para você e dizendo que quer fazer uma aliança com você. A gente se sentiu o máximo, né? Eu fico imaginando que o Abraão possa ser que tenha se sentido assim também. Mas quando foi no dia que era para fazer aliança, se você ler o capítulo de número 15, sabe o que aconteceu? Deus fez o Abraão dormir. Olha que interessante. O Abraão dormiu. E a aliança foi feita enquanto o Abraão estava dormindo. A aliança foi feita apenas entre Pai, Filho e Espírito Santo. Deus triuno. Não são três deuses, mas é um Deus em três pessoas. Eles fizeram uma aliança. E quando Abraão despertou do sono, Abraão foi inserido dentro dessa aliança que já havia feito entre a Trindade. Interessante. Por que Deus não fez aliança com Abraão? Sabe por quê? Porque se Deus fizesse aliança com Abraão, a aliança não demoraria meio-dia, o Abraão quebrava a aliança. Por quê? Porque o Abraão era falho, assim como eu e você. Então, para que a aliança permanecesse, Deus não deixou que o Abraão fizesse parte da execução da aliança, mas que ele fizesse parte da aliança. A aliança não foi feita com Abraão, a aliança foi feita para o Abraão. É diferente, vou repetir. A aliança não foi feita com Abraão, a aliança foi feita para o Abraão. A aliança foi feita entre a Trindade. O mesmo acontece na aliança da graça. Deus não fez uma aliança conosco. A aliança da graça não foi feita com o homem. Se fosse feita comigo e com você, a aliança se quebraria. Porque somos falhos. É por isso que a aliança da graça não depende da nossa obediência, não depende da nossa fidelidade. A aliança foi algo feito entre Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E por meio da fé Ele te convida a participar dessa aliança. E essa aliança que Deus fizera com Abraão foi até chegar no Monte Sinai. Naquele período em que o povo estava do Egito até o Monte Sinai, essa aliança em que eles estavam inseridos era a aliança que havia sido feita com o patriarca Abraão. Leia o capítulo 15 do Gênesis. Essa aliança é para os teus descendentes, Abraão. É para a tua descendência, Abraão. E aqui esse povo está caminhando do Egito ao Monte Sinai.
eles murmuram, eles reclamam, mas não houve punição. Por que não houve punição? Porque Deus trabalha por meio de suas alianças. Ele é fiel à aliança que ele fez. E ele havia feito uma aliança e dada a Abraão e aos seus descendentes. Mas olha que interessante. Quando chegou no Monte Sinai, houve uma troca de aliança. Porque os filhos de Israel queriam trocar as alianças. Se você lê o Êxodo capítulo 19, ao pé do monte, os filhos de Israel disse a Moisés: diga a Deus que nós faremos tudo quanto ele nos mandar. No original grego, isso é um sentimento de orgulho, que quer dizer que eles se achavam dignos e capazes de cumprir tudo que Deus mandasse a eles. Sabe o que isso quer dizer, querido? Que eles estavam dizendo a Deus que Deus agora podia abençoar eles com base na obediência dele, nação, com base na obediência da fidelidade dos filhos de Israel. Sabe o que aconteceu? Não receberam as promessas, porque a promessa diz respeito à aliança de Abraão. É por isso que é a figura da pura graça. Nós estamos dentro dessa aliança que Abraão recebeu como figura, que Abraão recebeu como sombra. Eu e você estamos debaixo da essência, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é real. Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. Até chegar no Monte Sinai, murmuraram. Nenhum filho de Israel morreu. Nenhum foi punido. Quando houve a troca das alianças, primeira murmuração, Deus puniu. Porque as alianças haviam sido trocadas. Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. Não saia da graça. Seja dependente total da graça de Deus. E não se ache que é tão merecedor das bênçãos dele. Nunca se auto-intitule que você é bom o suficiente para receber. Que você é fiel o suficiente para merecer algo da parte de Deus. Você não vai ser abençoado, queridos. Porque na nova aliança, Deus abençoa quem não merece. Coloque isso na sua cabeça. Sempre que digo isso, eu falo e vou repetir novamente. Quando eu digo que Deus abençoa quem não merece, eu não estou te sugerindo que você não precisa fazer mais nada. Eu estou dizendo que por mais que você faça, você precisa ter a real consciência de que você jamais é merecedor das bênçãos dele. Por mais que você faça, por mais que eu faça, não somos merecedores. As bênçãos de Deus vêm por meio do sacrifício do seu Filho. É um favor que Ele dá a nós, por meio da aliança que Ele fez. Como disse Paulo, escrevendo aos irmãos da cidade de Éfeso, escrevendo aos Efésios, ele disse, está escrito no capítulo 1, fomos abençoados com todas as sortes de bênção, nas regiões celestiais. Em quem? Em Cristo. Em sua obediência? Na minha fidelidade? Não, em Cristo, na fidelidade dele, na bondade dele. Fomos abençoados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Isso é viver em graça, queridos. É crer naquilo que foi feito pela nossa vida. É crer que estamos dentro de uma aliança, que somos abençoados por meio do favor dele. Por meio do favor dele. Essa é a diferença entre aqueles que ensinam a lei, ensinam, pregam, instruem o povo, baseado ainda no princípio da lei. Quando você está
ouvindo uma mensagem que ainda se baseia no princípio da lei, ela sempre está levando você a olhar a você mesmo. O quanto que uma mensagem que se baseia no princípio da aliança da graça te leva a você olhar para Cristo. É diferente. Enquanto a aliança da lei te levava a você olhar para você mesmo, a aliança da graça te leva a você olhar para Cristo. Os pregadores da lei, que ensinam a lei, sempre vão dizer a você o que está errado com você. Os pregadores da graça sempre vão dizer a você o que está certo com você. Que você foi feito justiça de Deus pela obediência de Cristo. E nós estamos nele. A justiça que é de Cristo foi imputada em nossa vida. E Deus o vê você tão justo quanto vê o seu filho. E a bênção chega na nossa vida não por causa da nossa bondade, mas por causa da bondade dele. O povo de Israel desfrutou disso, do Egito até a chegada do Monte Sinai. Eles murmuravam, mas eram abençoados. Não me interprete mal, que eu não estou te sugerindo que você precisa levar uma vida de rebelde, cometendo erros, cometendo pecado, de forma nenhuma. Não é isso que eu estou te sugerindo. Estou te falando a verdade bíblica. Como disse Paulo, lá no capítulo 6 de Romanos, ele disse: porque estamos na graça, vamos continuar pecando para que ela se manifeste mais ainda? Aí Paulo diz: de forma nenhuma. Porque tem muita gente que às vezes ouve a mensagem que a gente prega e confunde, achando que isso é legalidade, que você pode sair por aí reclamando, blasfemando. Não, queridos, não é essa a ideia, não é essa a mensagem. Paulo deixa bem claro: por acaso vamos pecar para que a graça se manifeste de forma mais abundante? É claro que não. E ele continua explicando: por que que não, Paulo? Porque já morremos com Cristo, ou seja, já morremos para o mundo. Se tem alguém que ainda está vivo para o mundo, não conheceu a verdadeira graça de Deus. Quando você a conhece, você logo entende que morreu para o mundo e vive em novidade de vida com Cristo e para Cristo. Essa é a verdade do Novo Testamento. Queira você aceitar ou não. Então, quando eu digo que os filhos de Israel, mesmo reclamando, blasfemando, murmurando, eram abençoados, eu não estou te sugerindo que você precisa fazer isso. De forma nenhuma. Eu estou dizendo que a bênção de Deus não está condicionada à minha obediência, à minha fidelidade. Deus é um padrão muito mais elevado. Eu que sou humana que julgo assim as pessoas. Eu, como ser humano, que às vezes me relaciono com alguém se a pessoa for boa para mim, porque eu sou humano, cheio de erros, cheio de falha. Mas Deus não. Deus não muda o padrão dele. O padrão dele é divino, é elevadíssimo. E ele não muda por causa do meu padrão, de forma nenhuma. É preciso entender essas coisas. Mas sabe como Deus trata a rebeldia? Quer saber como Deus trata a murmuração? Como ele fez com os filhos de Israel. Murmuraram porque souberam que o exército de Faraó vinham contra ele. Qual foi a resposta? Deus abriu o mar vermelho. Quando você comete algo, ele sempre te dá algo maior, porque é a única forma de você não se envolver com algo mais inferior. Capítulo 15 de Lucas,
Tem uma parábola lá, a parábola do pai amoroso, que trata isso muito bem, que você conhece como a parábola do filho pródigo. Mas, na verdade, deveria ser chamado a parábola do pai amoroso. É claro que parábola do filho pródigo é apenas uma sugestão editorial, pois aquele contexto da parábola fala muito mais do pai do que dos dois filhos. Então você conhece muito bem. O que aconteceu? O pai repartiu os seus bens com os dois filhos. Tanto deu para o mais velho quanto para o mais novo. E o mais novo foi embora, depois que desejou a morte do pai. Porque se você não sabe, a cultura dos beduínos, a cultura do Oriente Médio, um filho jamais poderia exigir a herança do pai em vida. Porque quando o filho exigia a herança do pai, ele estava desejando a morte do pai, porque a herança só é passada no Oriente Médio depois da morte. Veja como o filho era ruim. Cometeu grandes deslizes. Ele foi para o mundo, gastou tudo que tem, chegou a ponto de apacentar porcos, que era algo imundo dentro da cultura judaica por causa da lei. Mas a Bíblia diz que ele lá lembrou da casa do pai e disse: quantos trabalhadores no meu pai tem pão em abundância, e eu aqui pereço? Vou voltar e vou dizer para ele: olha a chave da graça aí, olha a revelação da graça. Eu direi a ele que não mereço. Esse é o segredo para ser abençoado na nova aliança. É quando você entende que não merece. É diferente do filho. O filho que achava que merecia, que obedecia ao pai, nunca desfrutou nem do cabrito. Porque o grande problema é quem vive baseado ainda no princípio da lei, é porque ele faz, porque a religião diz para ele que ele tem que fazer. A liderança diz que ele tem que fazer, e ele nunca sabe se fez o suficiente para merecer a bênção. O filho que estava no mundo apenas disse: eu não mereço, vou voltar para a casa do pai. Quando ele voltou para a casa do pai, chegou onde o pai disse: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Você já observou que o pai ali que representa Deus não deu importância à fala do filho? O que o filho havia cometido? O que o filho havia feito? O pai simplesmente o abraçou, o beijou. E diga: traga a melhor sandália, traga o melhor anel, traga a melhor veste. Pega aquele novilho cevado e matamos. Fazemos festa, fazemos banquete. Porque este meu filho estava morto, mas agora está vivo. Olha a forma de Deus tratar, queridos. Em graça. Em graça. Olha a forma de Deus tratar a murmuração, a rebeldia de alguém, o erro de alguém. É sempre dando a ele o melhor. Porque essa é a única forma de você não voltar para o mundo. Em muitos lugares, em muitos púlpitos por aí, o que você ouve é mensagem de punição. Se fosse alguns legalistas que estão de plantão me assistindo agora, e tivesse que escrever isso, ou contar uma parábola como essa, ele diria que o pai havia punido o filho. Bem feito. Você estava se alimentando lá, desejando comer da comida dos porcos, bem feito, eu tenho tanto aqui. Mas o pai jamais faz isso. O pai oferece o melhor. E sabe o que o filho exigiu do pai? Me trata como um dos seus servos, um dos teus trabalhadores. O pai o tratou como um dos trabalhadores? Não! Porque se Deus tratasse ele como um dos servos, um dos trabalhadores, com o passar do tempo, sabe o que ia acontecer? O filho ia sair novamente de casa. Porque ele ia se sentir rejeitado por causa do erro que ele havia cometido. Deus, em graça, querido, para não ver nós retroceder, retornar ao chiqueiro dos porcos, a tentar comer o alimento do mundo, Ele nos proporciona um banquete melhor. Isso é viver em graça.
Em graça não existe punição, existe um banquete muito mais excelente. Você já leu as 7 cartas que Deus escreveu por meio de João às 7 igrejas da Ásia? Você já parou para pensar em cada uma delas? Diversas delas Deus condena algumas ações, atitudes dos anjos da igreja, elogia em alguns pontos, mas tem uma igreja que não tem elogio nenhum, a igreja de Laodiceia. As demais, todas elas têm elogio, e também tem promessa que ele faz a eles. Deus sempre encerra a carta por meio de João, escrevendo aos anjos lá da igreja, com uma promessa. Ele dá a sua advertência, valoriza as boas coisas que eles fazem e faz a promessa. A igreja de Laodiceia não tem nada de bom, mas você já percebeu o tamanho da promessa que Deus faz aos que são mais ruins ainda? Só a graça, querido, para fazer isso. Os filhos que era mais ruim, usando aqui a figura da igreja de Laodiceia, sabe o que Deus disse lá na carta? Ao que vencer, eu dou o direito de se assentar comigo no meu trono. E nenhuma outra igreja ele fez essa promessa. Todas as promessas eram inferior a essa. Mas nenhuma das outras igrejas era tão ruim quanto Laodiceia. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a única forma de resgatar uma pessoa ruim, para ele não retroceder, é oferecendo algo maior, algo muito mais elevado, em um nível muito mais superior. É assim que Deus faz. Então, quando eu digo que na nova aliança as bênçãos de Deus não se baseiam na minha bondade e na minha fidelidade, assim como aconteceu na saída do povo do Egito até o Monte Sinai, eu estou te dizendo isso, que as bênçãos de Deus condicionam unicamente a Ele, e a forma de eu não sair mais, não retroceder, não voltar para o mundo, é Ele me oferecendo algo muito maior. E deixa eu lhe dizer aqui uma coisa: quem experimenta algo da parte de Cristo, não Cristo que a religião prega, não Jesus que a religião prega, o Jesus que a religião prega em muitos lugares, não é todos, mas é apenas um marketing. O Jesus que a Bíblia ensina é um Jesus que te ama de forma incondicional. Incondicional. Ele ama você. E Ele vai ao encontro de todos aqueles que necessitam dEle. É diferente do que a religião prega, que você precisa fazer isso e isso para poder vir. Você precisa consertar o seu altar primeiro, para Deus te abençoar. Não! Isso é quem vive o princípio da lei. Nós vivemos na graça. Deus não precisa do seu arrependimento para te abençoar. A bênção dele gera em você arrependimento. É simples assim. Vou repetir: Deus não depende do seu arrependimento para te abençoar. Ele abençoa você e a bênção dele gera arrependimento. Quer que ele mostre isso na Bíblia? Lembra de Pedro? Se lembra dele? Que teve encontro com Jesus nas margens do mar da Galileia, quando voltou da pescaria, não havia pegado nada. Não havia pegado nada. Mas Deus disse assim: volta lá, joga do outro lado, e apanharam muito peixe. A Bíblia diz que quando ele chega na margem, ele se joga no chão e diz: Jesus, se afasta de mim. Olha a expressão de Pedro: se afasta de mim, que eu sou pecador. Jesus disse que ele era pecador? Não.
Jesus em momento algum expôs a Pedro o pecado de Pedro. Do contrário, ele abençoou Pedro e a bênção gerou arrependimento. Quer que te dê outra prova? Jesus nunca expôs diante do cobrador de impostos, o baixinho lá, o Zaqueu, os seus pecados. Nunca. Jesus apenas fez uma visita na casa dele, sentou com ele na mesa, comeu com ele, conversou com ele, e ele auto se decidiu a fazer algo, porque em graça é justamente isso. Deus não exige que você faça algo para você ser, não, Ele te abençoa, e a bênção dele gera arrependimento. Lembra da mulher que foi pega no ato de adultério? O que aconteceu? Quando ela conheceu a dádiva da não condenação, ela não pecou mais. Conheça a graça de Deus. A graça gera arrependimento. A graça gera mudança de vida. A graça muda comportamento. Tudo é a graça de Deus. E é proporcionando o bem que Ele faz as coisas acontecerem na sua vida, as mudanças acontecerem na sua vida. Então, queridos, filhos de Israel, do Egito até chegar no Monte Sinai era pura graça. Mas quando eles receberam a lei, quando houve o primeiro erro, houve a primeira punição. Talvez você não saiba a diferença. Deixa eu diferenciar aqui uma coisa para você, entre lei e graça. A lei foi dada. Se você estudar o calendário lunar, você vai descobrir que a lei foi dada 50 dias depois. 50 dias depois que eles saíram do Egito. Chegaram no Monte Sinai, 50 dias depois, ali no pé do monte, foi entregado a lei. Isso te lembra alguma coisa? Saída do Egito? Olhe para o contexto espiritual. Quando foi que nós saímos do Egito? Quando nós aceitamos a fé. Quando foi que Jesus morreu pelos nossos pecados? Há 2000 anos atrás. Da morte de Jesus até a festa do Pentecoste, são 50 dias. A aliança da lei foi dada há 50 dias, depois da saída do Egito, que depois foi introduzida no calendário judaico como o dia do Pentecoste. Sabe o que isso quer dizer? É que tanto a lei quanto a graça foi dada no dia de Pentecoste. Uma 50 dias da saída do Egito, outra 50 dias depois da morte. Lembra que Jesus passou 40 dias aqui, depois da morte? Subiu, passou 10 dias, o Espírito desceu sobre o Monte Sião. E ali se manifestou a graça por meio do derramamento do Espírito Santo. 50 dias. O mesmo dia, dia do Pentecoste. Festa do Pentecoste. Você quer saber a diferença entre elas? No dia que a lei foi dada, sabe o que aconteceu? 3.000 pessoas, grave isso, 3.000 pessoas morreram no dia que a lei foi dada. Você não lembra? Deixa eu te lembrar. Moisés subiu no monte, passou 40 dias, o povo demorou. O Moisés demorou. O povo construiu um altar, um bezerro, e começou a adorar junto com Arão. Quando Moisés desceu, quebrou as tábuas, zangou e perguntou quem tinha coragem de matar quem havia adorado o bezerro. A tribo dos levitas se levantou e disse: nós mata, e matou. E a Bíblia diz que 3.000 homens naquele dia morreu. No dia que a lei foi entregue. No dia que a graça foi entregue, lá no dia de Pentecoste,
3.000 pessoas viveram. Lembra? A Bíblia diz que Pedro, tomado pelo Espírito Santo, saiu em frente ao templo e começou a pregar, e 3.000 almas renderam-se aos pés dele. Enquanto uma lei foi dada e gerou morte, uma outra lei foi dada e foi gerado vida. Paulo disse que a letra mata, mas o Espírito da graça vivifica. Essa é a diferença. E eu lhe pergunto, a qual aliança você pertence? Ainda vive baseado no princípio da lei? No ministério da morte, que Paulo chama ministério da morte? Viva o padrão da graça, um padrão muito mais excelente. Enquanto o povo do Egito, até chegar no Sinai, viveu a figura da graça, nós podemos viver a substância da graça. Quem vive ainda no princípio da lei, você está debaixo da sombra, rapaz. Sai da sombra. Conheça a substância verdadeira. Conheça Cristo, a liberdade que Ele te oferece. Não a prisão que a religião te colocou. Seja livre, liberto em Cristo Jesus. Essa é a verdade do Novo Testamento. Liberdade. Foi isso que Ele veio nos trazer. A Bíblia está repleta disso. Lembra que eu disse a você, eu comecei a dizer a você o seguinte, que do Egito até a terra, até o Monte Sinai, era a figura da pura graça. Hoje nós vivemos a graça. O povo murmurou e Deus não os puniu. Quando murmurou, Deus abriu o mar vermelho. Murmurou novamente, Deus fez as águas amargas transformar em doce. Murmuraram e reclamaram novamente, Deus mandou manar. Murmuraram e reclamaram novamente, Deus fez sair água da rocha. Porque a bênção de Deus não estava condicionada à obediência dos filhos de Israel e menos ainda à fidelidade dele. Estava condicionado unicamente à bondade e à fidelidade de Deus, com base na aliança que ele fez com Abraão no capítulo 15 de Gênesis, que é uma figura da aliança da graça. Deus nos abençoa, não por causa da nossa bondade, menos ainda por causa da sua fidelidade, porque você e eu não somos fiéis. Tira essa ideiazinha da cabeça de fidelidade, porque não somos. Ele é fiel, Ele é a nossa fidelidade, Ele é a nossa bondade. Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. Murmuraram e não foram punidos. Adoraram outros deuses e também não foram punidos. Não se assuste com isso. Mas, quando a lei foi dada que eles adoraram o bezerro, 3.000 pessoas foram mortas. Antes, eles também haviam adorado outros deuses e Deus não os puniu. Não, Joel, essa Bíblia não diz que ele fez outros deuses antes disso e adoraram. É verdade, a Bíblia não diz. Mas vamos imaginar o seguinte. Por que eles fizeram o bezerro? Porque eles já tinham costume de fazer. Porque isso eles aprenderam lá no Egito. E no Egito adorava todo e qualquer tipo de coisa, como se fosse Deus. Então isso eles já haviam cometido, esse tipo de erro. Mas como eles estavam dentro da aliança que Deus havia feito para o Abraão, capítulo 15 de Gênesis, eles não foram punidos. Mas quando fizeram o que a lei havia sido dada, a punição aconteceu. Sabe, querido, viver em graça
é a coisa mais rica que um homem nessa vida pode ter espiritualmente. Eu disse outro dia, graça é a doutrina mais elaborada e mais eficaz para o homem não pecar. Quem me confunde por aí e acha que o que pregamos é legalidade, você está enganado. Você não sabe o que é graça. Você nunca leu a sua Bíblia. Você não entende de aliança. Paulo disse no capítulo 6, versículo 14: o pecado não tem mais domínio sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo da lei. Olha que coisa. Paulo está dizendo que quem vive o princípio da lei ainda está sujeito ao domínio do pecado. Mas ele diz: vocês não são mais dominados pelo pecado porque não vivem mais sob o princípio da lei, mas você vive debaixo da graça. E quem está em graça, o pecado perde o poder sobre a vida dele. Sabe o que isso significa? Quanto mais você ouve da graça de Deus, mais o pecado perde o sentido na sua vida. Não é ensinando a lei que as pessoas se tornam santas, de forma nenhuma. Isso é como jogar lenha ao fogo. Paulo diz: eu não conheci o pecado se não fosse pela lei. O pecado a lei foi dada para agitar a carne, mas a graça foi dada para vivificar você e te levar a viver em novidade de vida com Cristo. Então graça não é legalidade para sair por aí pecando. Quem sai por aí pecando usando graça como desculpa, não conheceu o que é graça. É muito mais provável que ele conheça o que é lei. Conheça a graça de Deus. Você pode até me dizer: irmão, mas toda igreja vive na graça. Concordo com você. Todas. Porque a aliança em que nós estamos é da graça. Todas elas pregam, todas as igrejas pregam que a salvação é pela graça. Você adquire por meio da fé, pela graça. Se prega isso em toda igreja. Agora, conhecer a graça é bem diferente. Vocês, a maioria, tem a graça unicamente como modelo de salvação e não como suprimento do dia a dia. E a graça é suprimento de todos os dias para a nossa vida. Muitos estão como quem viu a graça, mas querem viver baseado no princípio da lei, com base no merecimento. É por isso que se exige muito de você, lá na igreja onde você congrega, que você precisa fazer, porque toda religião vive segundo o padrão da lei, e vai sempre fazer você olhar para si mesmo, se você tem condição, se é hábito para receber a bênção de Deus, isso é lei. Em graça você descansa naquilo que Ele fez pela sua vida e recebe por meio da fé. Então seja abençoado. Receba a sua bênção por meio da fé na graça. É a graça que faz a diferença. Está na hora, eu disse outra vez, eu já disse uma vez em um púlpito de uma igreja, antes de me expulsarem de lá, que está na hora de nós arrancarmos as nossas igrejas, os púlpitos de nossas igrejas, da lei, e levar para o monte Sião da graça divina. Está na hora de uma mudança. Jesus veio, fez uma mudança 2000 anos atrás, e as pessoas estão ainda vivendo segundo o padrão da lei.
E deixa eu lhe dizer aqui uma coisa: quem vive o padrão da lei nega. Acredite no que eu estou te dizendo. Quem vive o padrão da lei nega o sacrifício do Filho. Vou repetir que é para isso ficar martelando na sua mente. Quem vive o padrão da lei nega o sacrifício do Filho de Deus. Porque quem vive segundo o padrão da lei, vive como que ele ainda não viesse, e ele já veio. Acorda! Tem 2000 anos que ele já veio. Acorda. É tempo de vivermos a substância. É tempo de vivermos a substância da graça. Viva o melhor de Deus. Desfrute da graça de Deus, do favor de Deus sem mérito. Há grandes bênçãos para a sua vida. Você precisa apenas ter a mente de Cristo. Eu disse outro dia em um vídeo, e vou dizer novamente a você: quando Jesus saiu, melhor dizendo, do Rio Jordão, que foi batizado pelo João, o céu se abriu, e ouviu-se uma voz que dizia: este é meu filho, em quem eu tenho prazer. Sabe, querido, essa fala era de Deus a respeito do seu filho Jesus. O mesmo se aplica em nós, porque nós estamos em Cristo. Estamos em Cristo. Da mesma forma Deus nos vê. Assim como ele olhou e disse: esse é meu filho que eu tenho prazer. Deus tem prazer em você também, porque você está em Cristo Jesus. Deus ama você o tanto quanto ele ama o seu filho, porque você está no filho e o filho está em você. Lembra do capítulo 15 de João? Fomos incestados na videira. Não somos a videira, fomos incestados na videira. Quem nos sustenta é a videira. É por isso que não existe mérito, porque quando você pega uma determinada fruta, incesta em outro, pega um galho e incesta noutra, quem é que produz vida para você, ou para aquele galho que você incestou? É a fruta que está plantada, é a raiz, que traz alimento, que traz substância. A mesma coisa é Cristo, é Ele que nos traz substância. Você precisa se alimentar dele, você precisa viver nele, desfrutar dele, se relacionar com ele. Entenda uma coisa: quem vive baseado no princípio da lei, vive lutando para dar fruto digno de arrependimento. Esquece isso. Isso é no tempo da lei. Fruto em graça depende de um relacionamento com Cristo. Se relacione com ele, que os frutos virão. Está escrito no capítulo 7 de Romanos, quando ele compara a aliança da graça comparada a um casamento. O que é que Paulo diz lá no capítulo 7? Ele diz: se porventura desfrutarmos de relacionamento com ele, damos fruto por causa do relacionamento. E ele compara o que? Um casamento. Não é assim? Você que é pai e que é mãe, como é que vocês deram fruto? Tiveram filho? Porque você e a sua esposa desfrutaram de um relacionamento. E o fruto, que são os filhos, vieram. O mesmo se aplica a ele. Quer dar fruto? Não vive lutando para dar fruto, não. Desfruta de relacionamento com ele, e os frutos virão. Fruto, querido, é consequência de relacionamento. Não é dar fruto para ter relacionamento. É ter relacionamento e os frutos virão. Ok? Que Deus em Cristo vos abençoe. Que esta palavra da graça esteja no seu coração a cada dia. Busque pela graça de Deus. Como eu disse a você, esse livro fala apenas de Jesus, do Gênesis ao Apocalipse. Eu quero encerrar por dizer isso aqui a você. Quando Adão pecou, o primeiro sacrifício aconteceu. Deus pegou as vestes de um animal e cobriu a nudez, a vergonha de Adão e de Eva. Semelhante isso aconteceu conosco. Nós estávamos com as nossas vergonhas expostas, mas o Calvário nos trouxe vestes reais. Ele é o Cordeiro. Como diz um grupo de cantores, Voz da Verdade,
abre aspas, cordeiro morto desde a fundação do mundo, fecha aspas. É uma verdade. Ele é o cordeiro anunciado desde a fundação do mundo. Em Apocalipse, João disse que ouviu uma voz, que era leão da tribo de Judá, mas quando ele virou para olhar, não era um leão, parecia um cordeiro, que havia estado morto, mas que agora está vivo. A Bíblia fala apenas de Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe. E guarde a sua família. Guarde você dos dias maus. Que você venha descansar debaixo da graça do Senhor. Que você seja altamente favorecido e profundamente amado por Deus. A cada dia você descanse no amor dele. Ok? Quero lhe pedir, para você conhecer mais das nossas mensagens, nós temos um grupo aí. Coloque aí, grupo Reina em Graça. Solicite lá a sua entrada no grupo. Todos os dias nós deixamos lá um vídeo. 60 segundos de pura graça. Todo dia nós deixamos lá uma mensagem. No meu Instagram também, nós compartilhamos todo dia um vídeo falando do amor de Cristo. Basta você colocar aí no seu Face, grupo Reina em Graça. Solicite a sua entrada. Nós estaremos recebendo e compartilhando todo dia a mensagem do amor de Cristo. Então entre no nosso canal, no YouTube, coloque hashtag Reina em Graça, está o canal da nossa igreja também. Ok? Que Deus em Cristo vos abençoe. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. E que você possa cada dia descansar na graça e no favor de Deus.